Herculano Pires diz o seguinte para nós: o Livro dos Espíritos marca um momento decisivo da evolução humana, da sua maturidade mental e espiritual. É um livro marco. Todos nós sabemos disso, mas eu acho que pouco nós refletimos, porque o que muitas vezes a gente nota é que todos admiram o Livro dos Espíritos, mas quando se aproxima o momento de nós colocarmos esses ensinamentos em nossa vivência, principalmente no âmbito da família, parece que escapa a nossa compreensão, essa adaptabilidade e essa união entre teoria e prática, né? Por isso ele diz que o Livro dos Espíritos é um livro marco. Por quê? Porque assim como Sócrates dividiu o tempo entre os pensadores que vieram antes dele e o tempo que veio depois, e assim como Jesus também é um marco desse tempo, sem dúvida nenhuma que o Livro dos Espíritos vem marcar um outro tempo. E esse tempo é aquele que nós precisamos inserir dentro da nossa consciência pessoal, individual e de relação também, né? É o que ele chama de linha divisória no plano conceptual. Concepção espiritual do mundo que nós tivemos até então, mas como nós vivenciamos profundamente o mundo mítico e místico, que faz parte das religiões e da nossa interpretação de mundo, então, sem dúvida nenhuma, que ainda nós temos essa leitura de todos os eventos que ocorrem à nossa volta e principalmente no âmbito da família também, né? Se nós formos aqui estudar um pouquinho lá para trás, os trabalhos e os dias de Hesíodo, em 800 a.C., Teogonia também de Hesíodo, que fizeram parte da formação, uma interpretação da criação do mundo e aquilo que os gregos antigos entendiam como sendo as divindades que regulavam toda a sociedade de então, na Grécia arcaica, como está ali escrito, e depois, com Ilíada e a Odisseia de Homero, nós vimos que aconteceu uma transição, a transição do mundo que era lido como somente mítico para um mundo mais racional. A transição para a era clássica. A cosmovisão mitológica e teológica até os séculos V ao IV a.C., houve uma perpetuação dessa ideia durante todo o período medieval com as igrejas. A primeira edição do Livro dos Espíritos, que estabelece, portanto, lá na frente, um progresso cultural e uma mundivisão racional, em 18 de abril de 1857, e na segunda edição, em 16 de março de 1860, que é a edição que nós conhecemos, né? A Revista Espírita vai de 1858 até 1869, e a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, fundada, portanto, em 1º de abril de 1858. Nós demos um salto aí, vocês podem ver, na Idade Média, porque a Idade Média foi o período em que nós, seres humanos, formulamos as religiões, não é? Criamos as religiões conforme a nossa interpretação de mundo místico e mítico. Mas o Livro dos Espíritos surge nesse momento para quebrar essa interpretação de mundo e trazer para nós aquilo que nós conhecemos hoje como período moderno e pós-moderno. O século XVI, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que mesmo um pouco após a Idade Média, entrada na modernidade, no século XVI, com René Descartes, nós temos aqui a divisão do mundo cultural em duas vertentes antagônicas. A oposição entre revelação e razão. A cultura espiritualista foi posta em questão naquele momento, a partir daquele instante, e posta por terra no século XVIII com o surgimento do iluminismo, da racionalidade e, portanto, de todas aquelas questões que vieram colocar na balança se eram importantes ou não para a sociedade. Ou seja, o que era importante? A revelação ou
a razão? A igreja ou a filosofia? Quebra-se, portanto, segundo essa frase do Herculano Pires, a velha unidade do conhecimento. Proclama-se o reinado humano contra o reinado teológico. A fé passa a ser lida como sendo uma manifestação apenas e tão somente de superstição. E a razão passa a ser, portanto, a senhora do mundo. Aquele episódio da Revolução Francesa, um pouco antes, não é? Iluminismo, com a dama razão simbolizada numa mulher que adentra a Catedral de Notre-Dame e se impõe aos clérigos como sendo aquela que iria reinar a partir daquele momento, foi um momento emblemático e que perdura até hoje, né? O materialismo, contudo, estabelece o seu reinado sobre o mundo em lugar do reino de Deus. Como nós somos uma sociedade dual, com personalidades duais, ora nós pendemos para a razão, ora nós pendemos para a superstição ou o nosso lado extremamente místico, né? Então, o materialismo estabelece o seu reinado, o seu império sobre o mundo e vai até hoje, né? Então, nós temos hoje um mundo dividido, esse mundo dual, porque composto por uma população dual, entre materialistas e aqueles que são absolutamente religiosos. O ponto de encontro, o ponto de equilíbrio aí seria a doutrina espírita, se ela fosse devidamente divulgada no mundo inteiro, como nós gostaríamos que fosse, como os antigos gostariam que fosse, porque, conforme a fala da Márcia, vocês viram como que as pessoas estavam inspiradas naquela época e achando que o espiritismo iria se difundir no mundo inteiro de uma maneira muito taxativa e muito eloquente. Mas, na verdade, não é isso que a gente vê, né? O espiritismo cresce aqui no nosso país, sob um ponto de vista religioso, porque o povo brasileiro é um povo de fé, né? Então, essa foi a vertente que mais sobressaiu ao longo de todos esses anos, né? E o lado filosófico, que leva a pessoa a refletir em sua vida, a refletir nos princípios que estabelecem essa unidade de vida, a convivência dela na sociedade e como que a sociedade é transformadora a partir da sua própria ação, foram deixados de lado, né? E a ciência espírita também, né? A ciência espírita, a gente vê que muito pouco se faz hoje em termos de pesquisa, né? Fora alguns pioneiros na área médica ou então na área de psiquiatria, psicologia, investigando a vida após a morte, através das experiências de quase morte, né? Mas muito pouca coisa se faz. Nos centros espíritas, que eram o ideal de Kardec, que todas essas pesquisas fossem feitas nos centros espíritas, mas os centros espíritas não fazem isso, né? Infelizmente não fazem. O que nós vemos hoje de quase ciência, se é que a gente pode chamar assim, é o desenvolvimento da mediunidade no campo do exercício da orientação de espíritos necessitados. A mediunidade, gente, não é só isso, né? Herculano Pires tem um livro monumental que se chama Mediunidade, Vida e Comunicação, onde ele diz que a mediunidade é uma sensibilidade que uma pessoa porta de percepção de mundo, percepção interior, percepção do exterior, como que ela se localiza nesse mundo, qual o papel dela fundamental na sociedade, né? Então, a mediunidade é um instrumento de vida, e não somente para você sentar numa roda, receber espírito, e o espírito receber uma orientação. Isso seria minimizar e não dar importância alguma àquela sensibilidade extraordinária que os médiuns portam, né? E o que se fazia na Sociedade Espírita de Paris? Kardec consultava os espíritos superiores, né? Não somente durante a codificação, mas
muito tempo depois, as orientações vinham através de Sócrates, de São Luís, que era o patrono da Sociedade Espírita, né? E tantos outros espíritos que estavam ali acompanhando o desenvolvimento da história do espiritismo. Então, tudo isso se perdeu. Hoje, a gente quase não tem orientação nenhuma dentro do centro espírita, né, que é uma coisa que deveria voltar, pelo menos, ou os médiuns devem ser muito melhor orientados do que são, né? Muito bem. Então, essa visão materialista estabelece uma divisão no mundo. O mundo hoje está dividido, sem dúvida nenhuma, né? Os últimos acontecimentos que nós vimos aí mostra o quanto o ser humano ainda está pautando a sua vida nos seus interesses políticos, comerciais, em detrimento do seu crescimento espiritual, né?